Apocalipse, capítulo 1, a partir do verso 1, nós lemos o seguinte: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio de seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até quantos ultrapassarem, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus e Pai, pedimos a direção do Teu Santo Espírito para que nesses momentos de reflexão da Tua Palavra, o Senhor esteja falando aos nossos corações e mentes, para que essa Tua Palavra, que é viva e eficaz, transforme as nossas vidas e produza frutos conforme a Tua vontade. É a nossa oração neste momento, em nome de Jesus. Amém. Nós estivemos hoje pela manhã meditando no Salmo de número 86. Quem esteve por aqui vai se lembrar que nós vimos que nesta oração de Davi, do Salmo 86, pelo menos nos 10 primeiros versos, nós encontramos alguns atributos de Deus que faz com que nós vejamos quem é o verdadeiro Deus a quem nós servimos e a quem nós devemos dirigir as nossas orações. E que é importante nós sabermos quem é Deus, esse Deus verdadeiro, porque o ser humano tem uma facilidade muito grande de criar deuses. Inclusive, o ser humano cria muitos deuses na sua mente, parecidos com o Deus da Bíblia, mas que não é o Deus da Bíblia, é o Deus da sua conveniência. É um Deus, por exemplo, que está a seu serviço, quando na verdade nós sabemos que nós é que devemos estar a serviço de Deus. Então, o homem ele tem várias maneiras de criar um Deus da sua conveniência, da sua maneira, e a palavra de Deus nos mostra verdadeiramente quem Deus é. Lá no Salmo 86 nós vimos que Deus é bom, é compassivo, é um Deus amoroso, um Deus que ama a sua criação, que ama a humanidade, ao ponto de ter entregue o seu Filho Jesus Cristo por nós. Ele é o único e verdadeiro Deus, não há outro Deus. Existem outros deuses, pseudo-deuses, outros deuses inventados por homens, outros seres que se julgam no direito de querer ser Deus, mas não o são, porque Deus é um só, é o único Deus, Criador dos céus e da terra, de tudo quanto existe, aquele que sempre existiu, aquele que é o Alfa e o Ômega, como nós acabamos de ler no verso 8 de Apocalipse. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, é o princípio e o fim. Alfa e Ômega são respectivamente a primeira e a última letras do alfabeto grego. Então significa que Deus
Deus é o início, o princípio e o fim de todas as coisas. Tudo converge para a pessoa de Deus. Tudo está centralizado em Deus, no Deus único e verdadeiro. Nós também vimos lá no Salmo 86 que a Deus pertence toda a glória e que Ele é soberano sobre todas as nações, sobre toda a criação, sobre todos os homens, e que Ele não abre mão da sua glória, Ele não divide a sua glória com ninguém, e que Ele é soberano, a sua vontade permanece, prevalece para sempre, e nós devemos ser submissos à soberania de Deus. Esse é o verdadeiro Deus. E que o nosso Deus é poderoso porque Ele opera maravilhas. Nosso Deus é um Deus que tem o poder para fazer todas as coisas. Do nada Ele criou tudo quanto existe, e Ele tem poder para fazer tudo. O que é impossível para o homem é perfeitamente possível para Deus. Para Deus não há limites. Então esse é o Deus que se apresenta nas Escrituras. O ser humano tenta criar deuses de acordo com a sua conveniência, de acordo com as suas culturas, e tenta se aproximar de Deus com a sua própria força, com a sua própria sabedoria. Isso porque no DNA do homem, ele sabe na sua existência que está faltando alguma coisa. O ser humano, ele, longe de Deus, ele sabe que ele está incompleto. Houve um filósofo que disse que há um vazio dentro do homem, e esse vazio só pode ser preenchido por Deus. E o homem busca preencher esse vazio de várias maneiras, através dos prazeres e do poder e da fama, de várias maneiras, e também busca preencher esse vazio criando deuses para si, ou imaginando quem seja o verdadeiro, o único Deus, e geralmente vai para a direção contrária. Há várias religiões que tentam se aproximar de Deus e que imaginam um Deus. Por exemplo, há religiões que entendem que Deus não é uma pessoa, não é um Deus pessoal, que Deus é tudo o que existe. Existem algumas religiões que vão nessa linha do panteísmo, ou seja, de que todos os seres e todas as coisas juntas formam a pessoa, ou formam Deus. Então eu sou Deus, você é Deus, assim como esse púlpito é Deus, assim como essa planta é Deus, tudo é Deus. Deus está em tudo, tudo é Deus. Então não há pessoalidade em Deus, mas é uma energia, é algo que conecta todas as coisas e todas as pessoas. Então é uma filosofia criada pela mente humana para tentar definir quem é Deus, para tentar preencher esse vazio que há dentro do ser humano para se aproximar de Deus. E assim o ser humano vai criando várias formas de tentar se aproximar de Deus ou da divindade. Mas na verdade, todo o esforço do ser humano para se aproximar de Deus, ou para entender a Deus, ou para buscar a Deus, ele é vão, se Deus primeiro não se revelar ao homem. O ser humano por si só não tem condições de conhecer, de buscar e conhecer e ter relacionamento com Deus. É necessário que Deus se revele a nós, para que nós o conheçamos e nos relacionemos com Ele. O livro do Apocalipse é um livro de revelação, assim como toda a Bíblia é um livro de revelação de Deus para nós. A revelação de Deus para o ser humano foi uma revelação progressiva. Pela natureza, o ser humano imaginou que pudesse existir alguém que tivesse criado tudo que existe. Faz parte
mas através das Escrituras, da lei, dos profetas, dos patriarcas, das leis e dos profetas, Deus aos poucos foi revelando ao homem quem ele era e o que era necessário para que nós nos relacionássemos com Ele. E mais do que isso, Deus, na sua palavra, revela não apenas quem Ele é, mas Ele também revela para nós mesmos quem nós somos e qual é a nossa condição. Então, se alguém deseja ter comunhão com Deus, se alguém deseja conhecer a Deus, se relacionar com Deus, ele certamente precisará ter essa revelação de Deus. Essa revelação vem através das Escrituras e principalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus fez o movimento de vir na direção dos homens. Em Hebreus capítulo 1, verso de 1 a 3, nós lemos exatamente isso. O autor da carta aos Hebreus fala de revelação. Hebreus 1, a partir do verso 1, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade de Deus nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome que eles. Então, o autor da carta aos Hebreus está dizendo aqui: Deus outrora se manifestou aos nossos pais de muitas maneiras, através dos profetas, através da lei, mas a expressão exata do ser de Deus, ou seja, o ápice da revelação de Deus para o ser humano, a expressão exata do ser de Deus está na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém pode conhecer a Deus, ninguém pode se relacionar com Deus se não conhecer o seu Filho Jesus Cristo. É nesse sentido que o livro do Apocalipse vai também. Deus indo na direção do homem. Nesse início do livro de Apocalipse, nós vimos o seguinte: que Deus revelou as coisas que iriam acontecer brevemente, e a narrativa do livro de Apocalipse nos fala das coisas dos últimos tempos, e algumas já começaram a acontecer e estão por acontecer. Isso é um alerta para a igreja e para todas as pessoas ficarem atentas, porque a volta de Cristo é breve, e aqueles que não forem achados em Cristo estarão perdidos. Aqueles que não tiverem a sua vida nas mãos do Senhor Jesus Cristo e não entregaram a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, não serão levados com Ele, ficarão neste mundo para o milênio, para a tribulação, mas a sua igreja subirá nos ares como o Senhor. Então é um alerta para todos que ainda não entregaram a vida ao Senhor Jesus Cristo, que ainda não fizeram parte de um compromisso de vida com o Senhor Jesus Cristo. Mas aqui vem o livro de Apocalipse, que começa com a palavra revelação, e é a revelação de Jesus Cristo que Deus deu. Deus deu a revelação a Jesus Cristo acerca das coisas que viriam a acontecer. Jesus Cristo, através de um anjo, revelou a João numa visão, e João colocou numa linguagem humana nas Escrituras para que chegasse até nós. Então veja, a revelação de Deus, ela vem de um nível em que nós não podemos entender para um nível que nós podemos entender. É por isso que vem através da palavra de Deus e veio através de Cristo. Porque Deus é Espírito, nós não podemos ver
Deus, mas para que Ele se desse a conhecer e nós pudéssemos entender quem é Deus. Ele veio, Ele encarnou na pessoa de Cristo, Ele se fez homem e habitou entre nós para que nós pudéssemos conhecer. O Deus que criou todo o universo, que criou todas as coisas, se revelou numa linguagem humana nas Escrituras para que nós pudéssemos entender minimamente quem Ele é. Ninguém vai entender Deus na sua plenitude, nunca. O ser humano nunca. Porque nós somos criaturas, nós somos limitados. E Deus é o alfa e o ômega. Deus criou todas as coisas, está acima de todas as coisas. Os pensamentos do Senhor são mais altos do que o nosso, a sabedoria dele é infinita. Então é impossível para o homem entender e conhecer todos os mistérios de Deus, entender todos os propósitos de Deus. Mas Deus fez um movimento na direção do homem através da sua palavra. Então vem aqui e numa linguagem humana vem e se revela a nós. Mesmo assim nós precisamos de um esforço, porque nem sempre é fácil entender a palavra de Deus se nós não tivermos a ajuda dele. Então Deus ele vem e se nivela, vem no nosso nível para que nós possamos entendê-lo e receber através das Escrituras e na expressão exata do seu ser, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então ninguém que está aqui hoje pode dizer que conhece a Deus e que serve a Deus se não conhece ao Senhor Jesus Cristo e não entregou a sua vida a Ele. A pessoa que não reconhece o Senhor Jesus Cristo como Deus vindo a este mundo, ela não pode dizer que tem um relacionamento com Deus. A pessoa que não reconhece o Deus revelado nas Escrituras não pode dizer que reconhece Deus, que conhece a Deus e se relaciona com Ele. E alguém pode dizer assim: não, mas eu não conheço a Bíblia, mas eu tenho a minha forma de entender Deus, eu tenho a minha concepção de Deus. Mas vejam bem, não se trata da nossa concepção, da nossa forma de entender Deus. Se trata de Deus se revelar para nós quem Ele é. E Ele escolheu fazer isso através das Escrituras até chegar no seu Filho Jesus Cristo. Então isso é o que Deus revela para o ser humano através das Escrituras. Cristo Jesus como sendo Deus, e sem Ele ninguém pode se relacionar com Ele. Agora, tem uma outra revelação, e eu disse no início da mensagem, que não apenas Deus se revela ao homem, se mostra ao homem quem Ele é, mas Deus revela ao homem qual é a condição do próprio homem. O ser humano, sem Deus, ele está numa condição muito complicada, ele não sabe disso. O ser humano sem Deus está numa condição de morte espiritual. A palavra de Deus diz que o ser humano sem Deus está morto em seus delitos e pecados, porque o salário do pecado era a morte. E Deus revela na sua palavra que Cristo veio a este mundo para morrer justamente para nos libertar da pena do pecado. Se nós olharmos no texto que nós lemos, quando se refere ao Senhor Jesus Cristo, fala a partir do verso 5: e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e os soberanos dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Em algumas outras versões diz: nos lavou dos nossos pecados. Então Jesus, a palavra de Deus nos revela a condição humana, nos revela que
que Deus é soberano, que Ele é santo, que Ele é justo, puro, verdadeiro, e que nós somos pecadores, e que não temos condições de nos relacionarmos com Ele, a não ser que tenhamos os nossos pecados lavados, perdoados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. E talvez aí esteja a maior dificuldade das pessoas. Nós que já cremos no Senhor Jesus Cristo e temos o Espírito Santo, quando falamos que somos pecadores, nós até aceitamos isso com mais naturalidade. Se bem que muitas vezes nós não conseguimos admitir os nossos pecados, ou demoramos para reconhecer algumas situações de pecado na nossa vida, mesmo conhecendo a palavra, mesmo tendo o Espírito Santo tocando em nossa vida, nos mostrando algumas coisas que não agradam a Deus. Agora, uma pessoa que não tem Deus, quando nós vamos dizer para ela que ela é pecadora, ela geralmente rejeita isso. Quem é você para me julgar? Então, se não for Deus se revelando para a pessoa através da sua palavra, ela não vai aceitar a sua condição de pecadora, mas Deus se revela pela sua palavra. Todos nós que estamos aqui hoje e que entregamos a nossa vida a Cristo, pelo testemunho da palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, pela revelação da palavra de Deus pregada, nós entendemos que nós somos pecadores e que nós dependemos da graça de Cristo para a nossa salvação. Nós dependemos do sacrifício de Cristo que nos ama, como diz o texto, ao ponto de ter entregue a sua vida na cruz para nos perdoar os pecados, para reconhecer a nossa pecaminosidade e entregarmos a nossa vida a Ele. Mas quando nós reconhecemos isso, nós temos um novo nascimento, uma nova vida,